a todos que estão nos acompanhando pelas redes sociais nessa manhã de domingo. E eu quero saudar a todos vocês, dizendo que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com cada um de vocês. O lema da semana, que se inicia hoje, está lá em João 20, 29, que diz assim: Jesus disse para Tomé: você creu porque viu, ou porque me viu? Felizes são os que não viram, mas assim mesmo creram. Eu desejo que essa palavra também seja para cada um de nós, que a gente creia mesmo que a gente não veja. E essa é a convicção da fé que nós podemos ter em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe nesse culto, e nós queremos começar esse culto em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos ter um momento de oração. Senhor Jesus, nós te agradecemos por essa manhã em nossas vidas, e que mais uma vez nós podemos celebrar esse culto como comunidade cristã. Os que estão perto, os que estão longe, Senhor Deus, estejas Tu abençoando, e que a palavra dessa manhã faça sentido na vida de cada um de nós. Por isso pedimos e clamamos: venha agir na nossa vida com poder e autoridade, nos dando o discernimento da Tua palavra. Assim nós oramos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos cantar o próximo hino. Eis-me aqui, outra vez.
A palavra de Deus nos convida a confessarmos os nossos pecados. E a motivação vem do Salmo 69, o versículo 5, que diz assim: Tu bem sabes como fui insensato, ó Deus. A minha culpa não te é encoberta. Eu quero convidar você, aí onde você estiver nesse momento, para que você tenha um momento de oração agora ao Senhor, depois de escutarmos também esse hino, e que esse seja um momento que a gente possa se entregar para Ele, ou entregar a Ele toda a nossa culpa, todo o nosso sentimento de pecado, tudo aquilo que nós cometemos e que nos afastou da presença do Senhor. Esse é o momento também de recebermos, então, a remissão dos nossos pecados. Faça isso aí no seu lugar. Senhor, nós chegamos à Tua presença nesse momento para reconhecer que somos pessoas pecadoras e que precisamos do Teu perdão. Ó Deus, venha com o Teu Santo Espírito, revelando em nós a nossa culpa, o nosso pecado, os nossos erros, tudo aquilo, Senhor Deus, que nos afastou da Tua presença. Nós queremos confessar a Ti nesse momento. Também queremos confessar a Ti o nosso pecado contra outras pessoas, sejam eles por meio de ações ou palavras, ou até mesmo, Senhor Deus, por meio de negligências que nós cometemos. Sejas Tu conosco e atenda o nosso pedido de clamor para perdoar o nosso pecado. Amém. A palavra de Deus, anunciada a nós como absolvição, vem da carta de João, primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9, que diz: se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Dessa forma, eu anuncio a todos e todas que verdadeiramente se arrependeram, que os seus pecados estão perdoados em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que Deus nos abençoe com esse sinal da graça de Deus, dessa promessa também se cumprindo em nossas vidas e se realizando em nós enquanto essa palavra também nos é anunciada. E nós queremos clamar também como comunidade cristã pelo mundo que sofre. E nesse momento de pandemia faz muito sentido a gente cantar um hino que normalmente nós cantamos nas nossas celebrações, que é o Kyrie eleison. Piedade, tem piedade de nós, Senhor, pelas dores deste mundo. Cantemos esse hino, cante aí na sua casa, em alto e bom tom, para que os seus vizinhos possam escutar também essa canção. Pelas dores deste mundo, ó Senhor, imploramos piedade. Há um só tempo geme a criação. Teus ouvidos se inclinem ao clamor dessa gente oprimida. Apressa-te com tua salvação, a tua paz bendita emanada com a justiça. Abrace o mundo inteiro, tem compaixão. O teu poder sustente o testemunho.
Oremos. Senhor, que possamos nos refugiar em Ti e saber que somos sustentados pela Tua palavra. Amém. A palavra de leitura bíblica dessa manhã é um texto que eu achei interessante para que a gente pudesse ler nessa manhã e também vai fazer parte da nossa pregação logo mais, que é do Salmo 31, os versículos 1 a 5 e também o 15 e o 16. E eu quero ler com você esse texto. Em Ti, Senhor, me refugio. Nunca permitas que eu seja humilhado. Livra-me pela Tua justiça. Inclina os Teus ouvidos para mim. Vem livrar-me depressa. Sê minha rocha de refúgio, minha fortaleza poderosa para me salvar. Sim, Tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Por amor do Teu nome, conduze-me e guia-me. Tira-me da armadilha que me preparam, pois Tu és o meu refúgio. Nas Tuas mãos entrego o meu espírito. Resgata-me, Senhor, Deus da verdade. E agora também o 15 e o 16. O meu futuro está nas Tuas mãos. Livra-me dos meus inimigos e daqueles que me perseguem. Faze o Teu rosto resplandecer sobre o Teu servo. Salva-me por Teu amor leal. Palavra bíblica para o dia de hoje. E logo mais nós vamos refletir sobre esse texto bíblico. Que Deus nos abençoe. Vamos cantar o próximo hino. Sinais de paz e de graça neste mundo que ainda é de Deus. Em meio aos poderes das trevas, manifestam-se as forças dos céus. A terra mover-se no espaço, o sol a brilhar com fulgor. O arco estendido nas nuvens são sinais de que Deus é Senhor. O sinal mais claro e luzente foi erguido por Cristo Jesus. Por amor ao mundo perdido, deu a própria vida na cruz. Cidade construída no monte, oculta não pode ficar. A luz por Cristo acendida, deverá luzir e brilhar. Palavra que diz liberdade, anúncio de paz e perdão. Abraço que aceita e sustenta, são luzes na escuridão. Pois ninguém maldizendo as trevas vencerá o reino infernal. Só luz que por Deus foi acesa há de triunfar sobre o mal. Ó povo de Cristo na terra, não escondas a luz do Senhor. Enquanto teu ser resplandeça, o bendito sinal do amor. Muito bem, nós queremos refletir então nesse momento sobre a palavra do Salmo 31, os versículos 1 a 5 e também o 15 e o 16. O que está acontecendo no Salmo 31?
vamos fazer uma breve observação em relação a esse salmo. Então, o salmista, nesse texto, ele está passando por uma aflição muito grande. E, nesse contexto, ele apela a Deus por ajuda e também por confiança. O que pode estar acontecendo com ele é que alguns dos seus principais conselheiros e administradores do seu reinado estão sendo infiéis ao rei. A gente vai perceber, por exemplo, que o próprio avô da esposa do Davi se torna agora um inimigo do Davi. Então eles eram amigos, e todos esses administradores e conselheiros eram amigos de Davi e se tornaram seus adversários. E isso está consumindo por dentro o rei Davi. E não bastando, ou não sendo suficiente tudo isso que está acontecendo dentro do seu reinado, está acontecendo também uma rebelião de Absalão, que é o seu filho. Ele queria muito ser rei de Israel. Ele maquinava todas as possibilidades na sua cabeça para chegar ao trono. E com isso ele seduz pessoas. Ele convence e manipula seus soldados. Mata o próprio irmão para chegar primeiro ao reinado. Ele pode ser considerado uma pessoa subversiva. E uma pessoa subversiva, ela tenta manipular pessoas, e tudo e todas as coisas são de alguma forma manipulada pelo Absalão para derrubar a ordem que está estabelecida. Então os subversivos, assim como o próprio Absalão, eles querem destruir tudo para chegar ao poder, mas nunca são claros e transparentes com os seus objetivos. Em 2 Samuel, capítulo 15, vai descrever que Absalão se rebela contra o seu pai. Ele é tão subversivo que consegue convencer pessoas com uma cara de bonzinho, uma roupagem de bonzinho. E essa é uma mente perturbada. Absalão não é uma pessoa saudável mentalmente. E esse tipo de gente é que está consumindo, ou esse tipo de atitude é que está consumindo a vida e o reinado de Davi. O Salmo 31, então, ele expressa uma oração por livramento ao perceber que existe uma conspiração contra ele. E o versículo 13 do Salmo 31 mostra de forma muito clara o que está acontecendo com Davi. Ele diz lá no Salmo 31, versículo 13: ouço muitos cochicharem a meu respeito. O pavor me domina, pois conspiram contra mim, tramando tirar-me a vida. E conspirar significa uma ação de construir um plano para prejudicar alguém. E o líder dessas maldades é o próprio filho de Davi. Diante dessa situação, o que Davi faz? Por ser um rei e uma pessoa que busca o Senhor, em todos os momentos, ele procura refúgio em Deus. O que significa um lugar de refúgio? Pode ser um recinto que te dê amparo e proteção. Pode ser um retiro que visa a espiritualidade, por exemplo, ou capacitação. Ou seja, é um ambiente que pode te consolar e te dar segurança. E se retirar e olhar as coisas de forma distanciada. E isso pode te dar um novo olhar sobre as circunstâncias. Em muitos momentos da nossa vida, nós precisamos de um lugar de refúgio. Esse lugar tem um significado existencial para momentos de aflições, de perigos
e de preocupações e de incertezas, talvez seja um momento propício para nós que estamos vivendo numa pandemia também. Por isso, forçadamente, nós estamos nos refugiando no meio dessa pandemia. Que significado existencial esse momento tem proporcionado para a sua vida? Essa é a pergunta que fica para que a gente possa refletir. Se encontrar um lugar de refúgio significa força, ou se reestabelecer, o que esse momento que nós estamos vivendo na vida, a nível mundial, tem dado um significado existencial, ou tem proporcionado um significado existencial para a tua vida? Pensa aí na sua casa a respeito disso. Continuando no nosso salmo, Davi expressa dizendo assim: misericórdia, Senhor, estou em desespero, a tristeza me consome a vista, o vigor e o apetite. Isso está no versículo 9. Ou seja, a tristeza de Davi, por todo o seu reinado estar agora corrompido, e o seu filho está sendo o líder dessa conspiração, Davi pede por misericórdia de Deus, porque ele está em desespero e a tristeza pegou a vida de Davi. E essa tristeza está consumindo a vista dele, o vigor e o apetite. Essa tristeza de Davi mudou a sua forma de viver, ou melhor, de ver e perceber as coisas. Ele perdeu a nitidez da situação. A tristeza lhe tirou a força e o ânimo, a coragem. A tristeza o consumia por dentro. E uma pessoa em profunda tristeza, muitas vezes, sente náuseas do próprio alimento. E é justamente isso que está acontecendo com Davi. O que nós diríamos ao ver uma pessoa nesse estado nos dias de hoje? Com essa profunda tristeza e com esse profundo desespero que o rei Davi está colocando aqui no nosso texto. Nos dias atuais, rapidamente daríamos o nome para a tristeza de Davi de depressão. Mas será que toda tristeza pode ser considerada depressão? Dizem, alguns estudos vão dizer e mencionar que a tristeza é um sentimento momentâneo, considerado até num certo nível saudável, pois ajuda na elaboração das perdas ou sofrimentos ocasionais. E a Bíblia mostra que o sofrimento ou a tristeza é um adubo ou um fertilizante, um condimento que produz vida para todos nós, pessoas cristãs. Em Tiago, capítulo 1, versículos 1 a 4, vai afirmar que a provação produz perseverança. Para a pessoa cristã, olha só pessoal, para a pessoa cristã, Tiago está dizendo que nós vamos passar por tribulações, por problemas, por situações difíceis, mas ele vai dizer que a provação produz perseverança. Essa já era a fala do apóstolo Paulo também, lá em Romanos capítulo 5. E aí, o Tiago, ele vai acrescentar dizendo assim, que a perseverança, ou a provação produz perseverança, e a intenção disso é que sejamos pessoas maduras e íntegras. Agora, dá uma olhada aí na sua vida. Você está fazendo desse momento um tempo para se tornar uma pessoa madura e íntegra? Ou está mergulhado no lamaçal da tristeza e vive reclamando? Pensa aí na tua vida. Se nesse momento de pandemia você está perseverando na fé em Cristo Jesus e sabendo que a gente um dia vai sair disso, e nesse tempo de provação nós estamos sendo testados e perseverando para que tenhamos maturidade e integridade de vida, ou seja, um caráter aprovado por Deus.
Pensa aí na sua vida como tem sido as suas atitudes em relação a essa pandemia. O nosso texto vai dizer que o Davi, ele vai apelar para Deus como sendo o lugar de refúgio, proteção, amparo e fortalecimento. Isso diz o nosso versículo 1. Davi, nessa situação, não busca conselhos em outras pessoas. Ele não pode confiar em ninguém nesse momento. Ele está sozinho e precisa tomar decisões. Ele sabe que o único lugar que pode abrigá-lo diante dessas conspirações é na presença de Deus. O versículo 20 do texto declara: no abrigo da tua presença, tu me escondes de todas as conspirações. Tu és o meu escudo contra as línguas cruéis dos meus adversários. É nesse lugar de refúgio que Davi ora a Deus. E na oração, Deus inclina seus ouvidos ao clamor dos seus servos. Hoje estamos sendo bombardeados com a informação de que a ciência, a técnica, vencerá o coronavírus. Eu também acho que a ciência tem um papel importante nesse momento também, mas não sozinha. Como fica a situação psicológica, emocional, mental, física e espiritual das pessoas? Essa mesma ciência tem comprovado que a espiritualidade contribui para a vida integral das pessoas. A espiritualidade também contribui para a recuperação da saúde da pessoa enferma. Olha que interessante isso, pessoal. Em 2018, eu participei do primeiro simpósio sobre ciência, saúde e espiritualidade da Universidade de São Paulo, da USP, em Ribeirão Preto. Professores e pesquisadores abordaram o assunto. O público, em sua maioria, eram universitários. Alunos de medicina, enfermagem, nutrição, fisioterapia, psicologia e outros cursos estão lá pesquisando sobre a contribuição da espiritualidade na recuperação da saúde integral da pessoa enferma. Pesquisas comprovam que a espiritualidade, então, contribui para a saúde física, mental, emocional e psicológica. Ou seja, a espiritualidade contribui para a vida plena das pessoas ao lado dos outros saberes. Uma pesquisadora constatou que a oração, a intercessão, ajuda a pessoa enferma. Ou seja, a pessoa que está lá no hospital enferma e tem por trás dela uma comunidade ou pessoas intercedendo em favor daquela pessoa ou das pessoas que estão enfermas, a oração, por meio da pesquisa científica, mostra que tem resultados muito positivos. Pessoas que têm um envolvimento assíduo numa instituição religiosa encaram de forma diferenciada a doença e a sua recuperação é mais rápida. Isso tudo foi dito lá no simpósio. Pessoas que vivem em espiritualidade encontram refúgio ali. E esse refúgio tem nome. E como pessoa cristã, nós damos o nome desse refúgio de Deus. No entanto, em todas as abordagens nesse simpósio, a superficialidade tomou conta. Existe um profundo esvaziamento da espiritualidade. Tudo é válido e, ao mesmo tempo, relativo. Esse é o grande problema. Eu não posso relativizar o Deus revelado. Pode relativizar todas as outras coisas, mas o Deus revelado nós não podemos relativizar. Ele tem nome. A ajuda vem do Deus cristão, para os cristãos. Pessoas enfermas ou com problemas querem se refugiar e deveriam encontrar esse refúgio em Deus. E Deus está aí para ajudar
todas as pessoas, não só no âmbito do religioso, não só a pessoa cristã, mas toda a sua criação. O rei Davi se refugia nesse Deus por meio da oração. Em seu clamor, Davi pede para que Deus seja a sua rocha e fortaleza que o salva. E logo em seguida ele declara que tem a certeza de que Deus é de fato sua rocha e sua fortaleza. Rocha e fortaleza nesse contexto significam que Deus tem força suficiente para amparar e sustentar qualquer situação e em qualquer momento. É nesse lugar que o seu vigor voltará. É nessa atmosfera de segurança e de amparo que os seus olhos se abrirão. É sobre essa rocha que se abrirá um novo caminho para a sua vida. Esse é o refúgio, o lugar e a certeza que todos os seres humanos precisam. Nesse lugar, há entrega e dependência unicamente de Deus. Não mais de si mesmo ou do que está à sua volta. Há entrega e confiança total. No versículo 5 do Salmo 31, contém a expressão de entrega absoluta a Deus. Davi vai dizer: nas tuas mãos entrego o meu espírito. Há uma semana, um pouco mais de uma semana, nós aqui falamos sobre a sexta-feira da paixão de Cristo, a sexta-feira santa, que foi a morte de Jesus, e lá na cruz Jesus citou justamente essas palavras: nas tuas mãos entrego o meu espírito. Jesus usa essa mesma expressão na cruz. O diácono Estevão também a usa. É uma entrega de tudo nas mãos de Deus, confiando sua vida aos cuidados do Senhor. Eis a cena na nossa frente, pessoal. Nós temos aqui um filho rebelde, junto com os seus adversários e parceiros de rebeldia. Nós temos um pai perturbado, que encontra refúgio em Deus, e nesse refúgio ele ora e clama a Deus, e também se entrega a Ele. Eu pergunto a todos nós, em tempos difíceis, onde você se refugia? Os Salmos nos ensinam muitas coisas, e também a nos aproximar de Deus de forma adequada, quando estamos passando por sofrimentos. Eles mencionam doenças graves, abandono total por Deus e também das pessoas, ameaças, perseguições, prisões e muitas angústias. Os salmos, eles não vão negar a realidade da vida humana, nem desfazem a provação da fé, mas todos eles dirigem sua lamentação a Deus. O Salmo 46, versículo 1 diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Os salmos, eles reúnem o sofrimento de toda a comunidade, de todos os tempos. Não é apenas a tua experiência em particular, mas de todos. Todos os sofrimentos contidos nos salmos foram experimentados por Cristo. Por isso, somente Deus pode nos ajudar. O próprio Cristo se refugiava em tempos de dor, de sofrimentos, e Ele intercedia por Ele e também pelos seus discípulos e pelos cristãos que estavam ali surgindo também na sua época e de geração após geração. E cá entre nós, ninguém aceita o sofrimento de forma precipitada. Muitas vezes os salmos, os salmistas, eles questionam o agir de Deus. Mesmo em situações extremas de sofrimento, Deus continua sendo o único que é procurado.
Jesus, por exemplo, carregou toda a dor e levou a Deus. Ele diz: Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Foi por nossa causa que ele clamou na cruz: Deus meu, por que me abandonaste? Esse é o fardo pesado que Jesus carrega na cruz, ou seja, todo o nosso pecado. Ou seja, Jesus foi feito pecado, foi feito maldição no lugar de cada um de nós. Por isso Jesus pede para que, se for possível, afasta dele esse cálice. O cálice é o pecado do mundo. Cristo, ele participa de todo o nosso sofrimento. Não estamos sozinhos. Ele está conosco. Nós podemos confiar nisso. Mas confiança sem Cristo é vazia e incerta. A autoconfiança sem Deus é a causa, ou a maior parte das causas dos problemas é uma autoconfiança sem Deus. Eu desejo que todos nós possamos entender que em Cristo Deus participa dos nossos sofrimentos e dizer com confiança: Tu, Senhor, estás comigo. Nesse momento de pandemia e de coronavírus, nesse momento de quarentena e de isolamento, onde a gente não pode ter culto, nós não podemos nos cumprimentar, parece que há um vazio na nossa vida, mas nesse momento, o melhor lugar de refúgio para as nossas vidas e de encontro com o Senhor é nos nossos lares. Daqui a pouco a vida volta, daqui a pouco o comércio volta e as programações na comunidade vão voltar. Em menos ou mais tempo isso vai acontecer, mas nesse tempo que você torne o teu lar, o teu espaço, o teu lugar aí, um espaço de refúgio, onde você pode encontrar o Senhor por meio da oração e por meio da reflexão da sua palavra. Entrega tudo a Deus e confia que Ele está presente. Por isso a gente pode dizer: Tu, Senhor, estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam em qualquer circunstância. Eu desejo que Deus nos abençoe e que encontremos nele o refúgio que nós procuramos. Amém? Vamos ter um momento de oração. Senhor Jesus, nós te agradecemos por essa palavra que vem ao nosso encontro nessa manhã. E que essa palavra faça sentido para as nossas vidas, Senhor Deus. Tu conheces as pessoas que estão recebendo essa mensagem e que essa palavra encontre corações sedentos, pessoas entregues a Ti, Senhor. Pessoas motivadas para viverem a fé em Jesus Cristo, serem consoladas por Ti, Deus, e que nesse momento de refúgio nos nossos lares, de isolamento, de quarentena, de pandemia, Senhor Deus, um tempo de incertezas, que a gente encontre em Ti força, confiança, que em Ti, Senhor Deus, nós possamos ser restaurados da nossa vida. Que nesse momento nós nos tornemos aprovados por Ti, Senhor Deus, e que continuemos perseverantes na fé em Jesus Cristo, porque vale a pena. E ali podemos ser pessoas maduras e íntegras, porque Tu estás agindo com poder na vida do mundo, Senhor. Abençoa essa palavra em nossas vidas, Senhor Deus. Tudo que falamos aqui nessa pregação, certamente, é diferente do rei Davi, mas Tu conheces bem pessoalmente cada pessoa que está escutando essas palavras. Peço para que Tu, Senhor, encontre essas pessoas, dê a elas, Senhor Deus, refrigério, dê a elas uma nova direção, dê alegria também, Senhor Deus, em meio a esse momento em que nós estamos vivendo. Sejas Tu a nossa fortaleza e a nossa rocha. Nos ajuda, Senhor Deus. Nós clamamos assim, em nome de Jesus Cristo. Amém.
ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti, Senhor. Senhor Jesus, nós te agradecemos por esse momento de entrega, esse momento onde nós podemos nos refugiar na tua presença. Nós queremos interceder uns pelos outros e pedir, Senhor Deus, que tu encontre pessoas enfermas, pessoas que estão ali sendo tratadas pela ciência, pelos medicamentos, estão nas mãos dos médicos, enfermeiros, Senhor Deus. Peço que tu alivie o sofrimento de muita gente, Senhor Deus. Pessoas que estão com vários tipos de problemas de saúde, nós pedimos, ó Deus, estejas tu com elas. Se for da tua vontade, Deus, cure todas essas pessoas. Também, Senhor Deus, oramos pelas pessoas que estão com o coronavírus, Senhor Deus. Pedimos, ó Deus, que tu tenha piedade e tenha misericórdia de toda a nação, Senhor Deus, de todas as nações a nível mundial, Senhor Deus, preservando a vida de todas as pessoas, Deus, conforme a tua vontade. Pedimos, ó Deus, que tu tire do meio de nós esse coronavírus, Senhor Deus. Se for por meio da ciência, Deus, que isso logo aconteça, Deus. Ajude pesquisadores, ajude, Senhor Deus, médicos, enfermeiros, toda a parte da área da saúde, Deus, para que encontrem ali uma vacina ou um remédio, Deus, que possa controlar essa doença. Mas sabemos que tu está no controle de todas essas coisas, Deus. E queremos pedir e clamar a Ti pela Tua intervenção. Cuida também das comunidades cristãs, Deus, que estão de portas fechadas, mas que estão agora se reinventando, Deus, e levando a mensagem de outras formas à vida dos seus membros e de mais pessoas, ó Deus. E que toda palavra anunciada nessa manhã encontre corações e vidas sedentas, ó Deus, pela Tua palavra e por Ti como Senhor. E que essa palavra faça sentido na vida de todos nós, Deus. Abençoe e guia-nos em nome de Jesus. E nós queremos orar em conjunto a oração que Cristo nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que Deus nos abençoe. Nós queremos ter um momento de avisos. E eu gostaria de pedir que você preste atenção também nesse momento que é importante para a vida da nossa igreja e para a nossa vida como pessoa cristã. Eu anuncio também aqui, em nome do presbitério da igreja de Pires e também da comunidade de Ribeirão Preto, tá? Que nós podemos e devemos continuamente sermos fiéis nas contribuições para que tudo aconteça nas nossas comunidades, nesse tempo de pandemia. Aqui na comunidade dos Pires nós estamos fazendo plantão, agora a partir das 10 horas até as 11h30. Então, se você quer se deslocar até a igreja e fazer a sua contribuição, a igreja também vai agradecer de bom grado isso, tá, pessoal? Faça essa contribuição também na comunidade lá de Ribeirão Preto. Tem várias formas de fazer isso. Que Deus abençoe. Na semana passada nós começamos o nosso culto de quarta-feira,
pode ser um culto ou também pode ser um estudo. E não só eu vou realizar esse culto. E na quarta agora, próxima quarta, nós temos o culto às 19h30 e o Reginaldo, mais conhecido como Nardão, vai trazer a palavra para nós na quarta-feira. Também outras pessoas da comunidade vão estar me ajudando, me auxiliando, fazendo bom uso também do sacerdócio geral de toda pessoa que crê em Cristo Jesus. E ainda dizer que domingo que vem, às 9h, nós vamos ter o nosso culto, tanto o culto de quarta como o culto de domingo serão transmitidos pelo YouTube no canal da nossa igreja. Se inscrevam no nosso canal para que você possa acessar todos os vídeos que a gente vai colocando lá. Eu desejo que tudo isso possa nos ajudar nesse tempo de pandemia. E nós queremos ir para o final do nosso culto, saindo daqui, saindo aí do seu lugar, também para que vivamos esse dia bem na presença do Senhor, com a bênção que vem dele. Então que o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Amém. Nós queremos sair ou viver esse dia na presença do Senhor, agora fortalecidos na fé, reflexivos e também desafiados a olharmos para a vida de cada um e assim nos refugiar também na presença do Senhor. Nesse sentido, vão em paz e continuem servindo a esse Senhor com muita alegria. Amém. Nós queremos cantar o último hino e assim a gente encerra o nosso culto.